Olá pessoal, dando continuidade ao nosso material, de saúde mental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa realidade de acordo com raça, etnia, gênero, sexualidade, escolaridade e idade. Então, se a gente for pegar gênero e sexualidade, homens com paixões e desejos contrariados por imposição ou oposição e ainda se recusa à proibição do casamento, eles são fortes candidatos a loucuras. Quando a gente fala em relação ao homem, o que a gente tem que pensar? O homem, ele é um pouco mais fechado do que a mulher, A mulher, às vezes, ela tá com problema relacionado à sua sexualidade, à depressão, ela consegue desabafar com a outra companheira, Com um ente familiar. O homem não. O homem, ele já é mais fechado, ele não consegue se falar, O homem, se ele tem uma opção sexual, ao contrário do que a sociedade padroniza, às vezes ele vai ter um certo receio, um certo medo, uma certa vergonha de contar ou de procurar um profissional capacitado para ele entender essa fase também, Então, os homens, a taxa de suicídio, a taxa de depressão é bem mais do que as mulheres. Se a gente for pensar também em questão de puberdade, em questão de idade, a gente tem que pensar também que a puberdade ela tem um período propício para o surgimento de doenças, como a histeria, a loucura. Se a gente for pegar os nossos jovens, a quantidade de jovens que se suicidar, cometeu o suicídio, a autoexterminação, o autoextermínio é muito alta, porque a tecnologia hoje em dia também evidencia isso, faz com que esses jovens eles sejam mais depressivos. Um exemplo eu vou dar para vocês relacionado à ansiedade, O jovem relacionado à tecnologia, uma coisa está muito ligada à outra. Teve uma certa época que o Instagram, ele limitou, ele tirou aquela quantidade de likes que você dava, porque a pessoa postava uma foto, automaticamente ela já gerava um processo de ansiedade, esperando para ver quantas pessoas iam curtir. Às vezes, se essa foto não era tão bem curtida quanto ela esperava, já desenvolvia um processo de ansiedade com depressão também. A tecnologia também, jogos, muitas coisas interferem também, até mesmo no suicídio. Então, o primeiro tratamento, seria o asilo para as perturbações femininas, classificadas como as mais prejudiciais, e os casamentos também, de males menores. Se a gente for pegar o histórico da doença de saúde mental, as meninas antigamente elas casavam muito novas, Elas já iniciavam a fase da puberdade, muitas das vezes com a rigidez da família, a rigidez do pai, colocava essas meninas para casar muito novas, automaticamente eram mães muito novas, Tinham separações também precoces, óbitos precoces, então isso foi um dos fatores. Se a gente for pensar na nossa realidade de hoje, normalmente são as mulheres de núcleo familiar, mães, irmãs e avós, que cuidam ou se responsabilizam por usuários de serviços psiquiátricos. Então, as mulheres também acabam adoecendo, é uma carga muito grande relacionada à mulher. Se eu tenho uma pessoa do sexo masculino em casa e tem outras do sexo feminino, as do sexo feminino, por já ter esse instinto de mãe, de mulher, de proteção, acaba adoecendo de cuidar dessas outras pessoas. Essas mulheres também adoecem, porque tem dificuldade com o filho pequeno, tem um cuidado, tem um parceiro, então essas mulheres também adoecem. E quando a gente pega esse gráfico aí, a gente vê em questão de porcentagem, o sexo feminino ele é bem menos do que o sexo masculino, que foi o que eu falei, O homem ele é um pouco limitado ou falar, procurar ajuda ou procurar um tratamento também específico. Relacionada à idade, no Brasil, grande parte dessa população de crianças e adolescentes vive em condições adversas e expostas a muitas situações de estresse, o que aumenta o risco de desenvolverem problemas de saúde mental. Quando a gente fala em questão à idade, se a gente for pegar essas crianças menorzinhas, também tem crianças, com crises de ansiedade, às vezes são crianças
que não tem um convívio familiar muito bom. Às vezes a mãe já teve vários parceiros, vários filhos de vários parceiros, crianças com idade muito próxima uma da outra, né? Não tem uma moradia adequada, não tem saneamento adequado, não tem alimentação adequada, então pode vir a essas crianças desenvolverem a depressão, sim. Fatores ambientais como comunidades desorganizadas, escolas inadequadas também pode trazer reflexos negativos para a saúde mental da infância e da criança. Então, se dentro da minha casa eu não tenho uma base familiar forte, eu não tenho uma base familiar boa, e também o local no qual eu convivo, né, as pessoas no qual eu convivo, a escola no qual eu frequento são inadequadas, automaticamente eu vou desenvolver essa síndrome depressiva também. Quando a gente pega relacionado à cor e raça, o branco ele tem menos de 99%, o preto, né, que é o negro, é menos 1,44%, o amarelo 1,03%, a parda 1,21% e o indígena 0,98%. Em relação à escolaridade, a pessoa analfabeta, né, ela tem 1,23%, de 1 a 3 anos, 1,25%, de 4 a 7 anos, 1,18%, de 8 a 11 anos, 0,98%, de 12 ou mais, 0,88%, né, 882%, e ignorado 0,94%. Então, na imagem de vocês tem uma carta do Ministério de Saúde, do Ministério Público, né? Depois vocês dão uma olhadinha aí, que fala de uma certa negligência, né? Fala aí sobre exploração sexual contra crianças, adolescentes, mulheres, menores indígenas, e configura sem adoção. Então, deem uma olhadinha para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente fala sobre a epidemiologia dos transtornos psicológicos, a maior prevalência de transtornos mentais em mulheres são transtorno de ansiedade e transtorno de humor. Quando a gente fala em transtorno de humor, o que a gente tem que pensar? Não é aquele transtorno de humor natural que a mulher tem, não, porque realmente a mulher é difícil mesmo, né? Mas a gente tem que ver em questão também hormonal, às vezes é uma fase de gestação, a mulher tá ali com um crescimento hormonal muito grande, né? Uma mudança hormonal muito grande. Então, está relacionado à ansiedade e humor. Já nos homens, são transtornos associados ao uso de substâncias psicoativas, transtorno de personalidade antissocial, esquizotípica e o transtorno do controle do impulso, né? Então, quais as estratégias que nós temos hoje para ajudar essas pessoas? Nós temos o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que é direcionado ao tratamento de transtornos leves, né? E de transtornos severos também. Aqui nós não temos o programa de volta para casa, mas esse programa de volta para casa seria: você trata a pessoa, você interage ele com a sociedade, você proporciona lazer e devolve ele para a sociedade de uma forma positiva, né? Essa pessoa precisa ser exercida no mercado de trabalho. Serviços residenciais terapêuticos, programa de redução de leitos hospitalares de longa permanência. Então, para a gente reduzir isso, tem que ter um tratamento específico, um tratamento adequado e tratar não somente a doença, mas tratar também o doente. Porque se você proporciona um tratamento para uma pessoa de um transtorno leve, mas se você não faz o tratamento da forma específica, da forma que deveria ser feita, automaticamente esse tratamento ele vai evoluir para um transtorno grave, um transtorno severo, e você não vai conseguir entregar essa pessoa novamente para a sociedade. Então, tem os centros de tratamento específico, existem os tratamentos específicos e tem os profissionais também que podem atuar nessa área. Então, isso é uma combinação de eixos e uma combinação de local correto. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tenham uma excelente noite.